Olá, seja muito bem-vindo. Esta é mais uma meditação com a Palavra de Deus. Hoje, vamos refletir sobre o texto de Tiago capítulo 4 versículo 7 que nos ensina: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos lá. A gente vai entender aqui um parâmetro, um conceito da palavra de Deus que às vezes as pessoas ensinam, mas quem está ouvindo muitas das vezes não entende. Às vezes pode ser pelo pregador estar falando muito rápido, ou às vezes ele não está explicando corretamente, né? Eu me chamo Diácono Pedro, sou o criador deste canal a respeito sobre a palavra de Deus e trazer conhecimento, né? Hoje, no dia de hoje aqui, domingo, né? E vamos lá, para o que interessa aqui. Olha, vamos entender. Eu quero ler aqui Tiago 4:7. Aqui, ó, Tiago 4:7, ó. Que é Tiago 4:7. Eu peguei essa Bíblia aqui online, porque fica mais fácil. Aqui, como tá à noite, vai ficar mais fácil o conteúdo aqui. Ó, funciona assim, ó. Portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Ó, você vê, ó. Portanto, se submeta-se a Deus. Olha aí. Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. O que dá para entender essa palavra? Essa palavra dá para entender o seguinte, que quem consegue resistir ao diabo, quem consegue? Somente quem está submisso a Deus. Aqui, ó. Somente uma pessoa que está submissa a Deus consegue resistir ao diabo. Você está entendendo? Aí diz aqui, ó, e ele fugirá de vocês. Quando o Tiago está trazendo esse ponto aqui, eu não sou doutor, não sou formado em nada, a não ser pela oração e o conhecimento básico que tem na tradução, a gente vê que diz o seguinte: e ele fugirá de vocês. Quando o Tiago está dizendo isso aqui, é Tiago explicando: olha, se vocês se entregar a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou seja, o que Tiago está dizendo é isso aí. Se você ou eu é submisso a Deus e nós resiste às tentações de Satanás, às tentações do diabo, nós resiste elas, ele vai fugir. Então, dá para você entender que se o diabo vai fugir de você ou de mim, que está submisso a Deus, então qual é o pior inimigo? O pior inimigo que muitas das vezes derruba nós mesmos. Tirando o diabo fora aqui. Vamos tirar ele aqui. Qual é o inimigo que muitas das vezes nos derruba? Tem muitas vezes as pessoas dizem que tudo é o diabo, né? Mas não é. Porque, ó, a Bíblia diz: se você se submete a Deus e se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. É claro isso. Isso, às vezes, as pessoas não explicam do jeito que é a linguagem da palavra. Por quê? Às vezes fica aquela emoção de querer pregar, falar rápido, explicar bonito, tal, né? E às vezes acaba esquecendo isso.
O que acontece é que o diabo só vai fugir da pessoa quando ele vê realmente que a pessoa está completamente em Deus. E quando ela sempre vai lutar para não voltar para esse patrão aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui que tem dois senhor, ó, tem Deus e tem o diabo. Você vê que aqui é uma disputa. Aqui é uma disputa. Quando a pessoa se submete a Deus, igual aqui, ó, ela saiu da onde? Ela saiu daqui, ó. Ela saiu daqui. Não tem como o ser humano se submeter a Deus, não tem como. O ser humano se submeter a Deus, se ele não sair daqui, ó. Para ele se submeter a Deus aqui, ele precisa largar aqui, ó. Largar quem? O diabo. Essa é a verdade. É o que Tiago está dizendo. Não tem como uma pessoa se entregar a Deus se ela não largar o diabo. O diabo é um senhor também. O diabo é um rei que governa no mundo das trevas. E Deus é o quê? É o Deus Todo-Poderoso, Senhor, Rei dos céus. Por isso que ele deixa bem claro, se submeta-se a Deus. É Tiago dizendo, olha, se vocês largarem o diabo e se entregar a Deus e ficar firme em Deus e resistir às tentações que o diabo vai pôr para te trazer de volta para ele, você resistir a elas, realmente ele vai fugir de vocês. Olha para você ver. A Bíblia está deixando bem claro que vai chegar uma hora que o diabo vai fugir da sua vida. Mas só vai acontecer a partir do momento que você se entrega a Deus de corpo e alma e coração e está completamente submetido a viver com Deus. Quando o diabo vir te pôr uma tentação e você resiste, é um sinal de que você está em Deus. Mas se o diabo ficar te pondo tentação e você está sempre caindo, significa que você está pulando de um lado, pulando para o outro. Pulando de um lado, pulando para o outro. E aí, ao mesmo tempo a pessoa diz que está em Deus, e ao mesmo tempo a pessoa está com o diabo. Então ela fica entre um muro. Você está entendendo? Então, para a gente entender mais um pouco, vamos descer mais um pouco aqui. Versículo 8. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Ó, o que Tiago está dizendo está se encaixando com o versículo 7. Quando uma pessoa se submete a Deus, é quando ela larga o diabo e vai em busca de Deus. Vou dar só um exemplo aqui de mim. Eu era uma pessoa que gostava muito da prostituição, gostava de fazer muita coisa errada. Eu gostava de viver na embriaguez, entendeu? Nas orgias, nos lugares esquisitos das madrugadas, para não dizer outra coisa. Então,
eu era uma pessoa que estava onde? Eu estava em Deus ou estava com o diabo? Eu estava com o diabo, por quê? Eu estava cego, ele me cegou e eu não conhecia a luz das Escrituras. Eu não conhecia. Então, quando eu vim acordar espiritualmente, foi quando a palavra de Deus mexeu comigo. E quando eu fui para Deus aqui, que eu me submeti a Deus aqui, eu saí daqui, ó. Esse aqui governava eu. Aonde que ele me governava? Pondo os prazer na minha vida, me fazendo eu viver uma vida de prostituição, achando que aquilo era a única coisa que tinha na vida. Mas quando a luz do Evangelho veio sobre a minha vida, que o Espírito de Deus me acordou e me mostrou que eu estava enganado a vida toda e que eu precisaria era do sangue de Jesus para limpar minha alma e, e para ser purificado, eu vim para cá, me submeti a Deus. Então você pode prestar atenção que às vezes nem tudo é oração. Às vezes depende da ação da pessoa. Depende conforme o que realmente a pessoa ela ela é impactada com a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que elas estão aqui e elas dizem que não tá com o diabo. Elas brigam, discutem, elas acham que não está com o diabo. Mas o diabo é o pai da mentira e é o pai do engano. Então o quê? Todo tipo de vício que, que leva ao fracasso da vida de um ser humano é um engano. Todo tipo de vício que se encarrega de destruir a vida de alguém, mesmo que seja no longo prazo, no curto prazo ou momentâneo, na hora, isso é um engano que o diabo põe na mente das pessoas. Igual ele tinha posto na minha mente na época, quando eu vivia no mundão. Qual? Ah, eu vou ver na prostituição, que isso aqui é a única coisa que tem boa no mundo e perfeita é isso aqui. E o que Deus deixou de melhor do que isso aqui, ele guardou para ele. Era isso que eu falava. Você está entendendo como que é? Então eu vivi uma vida de engano. Mas aquele engano, para mim, eu achava que não era engano. Aquilo lá era o que realmente era a verdade. Mas, na verdade, aquilo era engano. Então, eu vivia onde? Eu vivia nesse aqui. Quando eu saí desse aqui e vim para esse aqui, foi quando a palavra desse aqui, a palavra de Deus, iluminou meu coração e me fez enxergar que eu estava perdido e que a solução era Cristo. E que se eu confessasse meus pecados a Deus e não voltasse mais aos mesmos erros que eu fazia, eu seria perdoado e serei lavado pelo sangue de Jesus, mas não voltando a praticar os mesmos erros. Porque quando você vê que resistir ao diabo significa o quê? É uma resistência. Vamos supor, uma pessoa que... Ele dá um exemplo igual eu. Eu vivia muito prostituição, igual eu falei aqui. Nesse ponto, os pontos que o diabo vai sempre querer me derrubar, vai ser naquilo que eu mais gostava, quando eu tinha vida no pecado. Quando eu tinha vida no pecado. Aquilo que o diabo sabe que eu fazia é aquilo que ele vai querer entregar para mim todos os dias para me fazer voltar para ele. Então, quando você tem um Espírito Santo de Deus,
na sua vida, o Espírito Santo de Deus, ele ilumina sua alma, ilumina seu coração, te dá entendimento, coerência da palavra, faz você entender completamente de que o seu inimigo, ele sempre vai querer trazer os mesmos pratos que você usava no passado para comer. E a mesma comida. Então, para você entender, o que Tiago está dizendo é a respeito sobre isso. Ele está dizendo, olha, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Veja só, quando eu me aproximei de Deus, quando eu ouvi a sua palavra e deixei a sua palavra entrar no meu coração e deixei a palavra trabalhar em mim e aceitei o que a palavra propôs para mim. Quando eu aceitei o que a palavra propôs para mim, eu dei um termo de ação e eu dei acesso para que Deus trabalhasse em mim, para eu ser transformado e abandonar esse aqui. Quando Deus impactou a minha vida, eu larguei esse patrão aqui e vim para esse patrão aqui. Vocês estão entendendo? É isso que Tiago está dizendo. Vou pegar eu de exemplo. É o Tiago dizendo assim: Pedro, aproxima-se de Deus e ele se aproximará de você. Aqui é vocês, mas estou pondo eu como exemplo. Pecadores, ou seja, eu sou um pecador. Limpe-se as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. Ou seja, o que é limpar as mãos? Ele está dizendo, olha, você que tem as mãos sujas dos seus pecados, limpem. Ou seja, você que mata com suas próprias mãos, para de matar. Você que rouba com as mãos, para de roubar. Isso significa o quê? Isso é resistir ao diabo. Quando alguém está roubando, mesmo que ele diz, Deus está comigo, o diabo está enganando ele e pondo uma ênfase na cabeça dele de dizer, olha, Deus está contigo, pode roubar. Mas, na verdade, isso é o engano do diabo, fazendo com que aquela pessoa estraga sua vida e sua alma roubando. E perca a salvação desse jeito. Então, quando Deus veio chamar pessoas para ser salva, através do seu filho, lembra, o seu filho é a palavra. Então, como que Deus conversa com o homem? Com sua palavra. E sua palavra não é Cristo, então Cristo não é o Filho de Deus, e o Espírito Santo não é o Espírito de Cristo, como está escrito na palavra. Então, o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, é que convence o homem do seu pecado. Então, se é o Espírito que convence o homem, vocês podem entender uma coisa, que quando você é impactado com a palavra de Deus, da mesma da hora, o que acontece? O diabo, ele já fica com suas armas na mão também, ao ponto de quê? De te meter mais ainda os seus pratos. Seus pratos, quais são os seus pratos? O diabo sempre vai querer usar o seu passado. Esse aqui, ele sempre vai querer usar o seu passado. O seu passado ele sempre vai querer trazer na sua memória, na frente da sua vida que você está andando para frente, ele vai querer jogar o seu passado na sua frente. Para quê? Para te barrar e voltar para trás. Se Deus te chama para ir para frente, o diabo te chama para ir para trás. Entenda bem isso. Como que o diabo faz isso?
É pegando o seu passado, te lançando na sua frente, para você ficar preso, mergulhado no seu passado de ruína, tristeza, dor, prostituição, todos os seus vícios, para você voltar às práticas dele de novo. Isso é uma guerra constante. E quando você vence isso? Somente quando você se submete a Deus, e toda vez que o diabo vem com a ideia, você tem que sempre lutar para não obedecer àquela ideia. Para você ter uma ideia, só para você entender, vocês lembram quando Jesus, o diabo se aproximou dele lá no deserto, Jesus estava com fome. Ele chegou perto dele e falou: Olha, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Não foi assim? Imagina só se Jesus tivesse obedecido à voz de Satanás dizendo assim: Olha, realmente eu sou filho de Deus, vou transformar as pedras só para provar para você. Você acha que isso daria certo? Não daria certo. Por que que não daria certo? É simples. Jesus só obedece ordem do Pai. E o diabo é um ser que ele joga as cartas. Ele joga a carta para pegar a pessoa. Ele queria pegar Jesus. Só que Jesus, ele sabe perfeitamente quem é o diabo. E o diabo, ali conversando com o Senhor, tu acha que o diabo não queria derrubar Jesus? Queria. Só que o próprio Senhor Jesus, ele fala claramente. Mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus, ou seja, que sai da boca de Deus. Ou seja, nessas horas, o diabo perdeu aí. Mas você vê que o diabo insistiu com ele mais 2 vezes. A Bíblia diz que o diabo pegou o Senhor, levou no pículo do templo e falou para ele: Ó, se lança-se daqui para baixo, porque está escrito que a seu respeito ele dará ordem aos anjos para que você não tropece em pedra alguma. E o que Jesus falou para Satanás? Mas também está escrito: não tentará não não tentará o teu Deus. Se você pegar o livro de Mateus, está lá escrito. Então, o diabo tentou Jesus de novo. O diabo tentou Jesus de novo. Então, o que acontece? Vocês veem, meus irmãos, que é uma tentação. A função do diabo aqui na terra é atentar. Se você pesquisar aqui a palavra atentar, vou abrir aqui, você vê, ó. Atentar. Ó. Ó, a palavra atentar é um verbo que significa, dependendo do contexto, gerar o contexto. Prestar atenção, observar atentamente ou também cometer um crime ou um ato de violência contra alguém. Esse é os termos. Então, voltando aqui para encerrar, o diabo fica tentando a pessoa todo dia. E a vida de um cristão na terra aqui é o quê? A vida de um cristão aqui na terra é o quê? É lutar. Então lute, meu amigo. Lute, meu irmão, pela sua salvação. Tá bom? Se gostou, deixa o like. Comenta aí como que tá ficando. E eu peço perdão a todos aí que eu demorei
aparecer aqui, tá bom? Um forte abraço e a grande presença do Senhor na vida de vocês. Amém?